Olá, meus irmãos, é com imenso prazer que estamos iniciando essa série de estudos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Antes de entrarmos no estudo da carta propriamente dita, vamos falar da importância desse texto. Essa carta é a mais extensa carta de autoria de Paulo e é também a mais sistemática de todas. Essa carta realmente trata de vários assuntos básicos da vida cristã de forma sistemática e profunda. Mas, apesar disso, não podemos afirmar que Paulo teve o objetivo de sistematizar as doutrinas bíblicas e enviá-las à Igreja de Roma. Uma coisa podemos perceber com clareza: a importância da carta aos Romanos. E isso fica claro e notório quando analisamos o impacto que ela teve na vida de pessoas importantes da história da igreja. Por exemplo, Agostinho de Hipona foi convertido lendo Romanos 13, versículo 12 a 14. Lutero foi convertido meditando em Romanos 1, 16 e 17. John Wesley foi convertido ao ouvir o prefácio do comentário de Lutero acerca da carta de Romanos. Centenas de comentários a essa carta foram produzidos desde a época dos pais da igreja até os nossos dias. Podemos destacar os comentários de Orígenes, João Crisóstomo, Teodoreto, Ambrosiaster, Pelágio, Tomás de Aquino, Erasmo de Roterdã, Lutero, Calvino e, inclusive, Jacobus Arminius, que escreveu 2 tratados sobre Romanos 7 e 9, onde ele desenvolveu toda a sua tese anticalvinista. Já no período moderno, podemos citar alguns nomes conhecidos que se debruçaram para estudar e produzir comentários acerca dessa carta, como, por exemplo, o filósofo John Locke, o alemão H.W. Meyer, Charles Hodge, John Bowery, um dos fundadores do Seminário de Westminster, Martin Lloyd-Jones, John Stott, entre outros. Agora, vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Romanos e vamos ler o primeiro versículo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Hoje em dia, quase ninguém tem dúvidas de que foi mesmo o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. As evidências externas para atestar essa autoria nós encontramos nos próprios pais da igreja. Por exemplo, Clemente de Roma, que morreu no ano 101, cita nas suas obras trechos da carta aos Romanos, atribuindo a sua autoria a Paulo. Inácio de Antioquia, que morreu no ano 107, menciona a autoria dessa carta em sua carta aos Efésios. Policarpo, bispo de Esmirna, que morreu no ano de 155, também menciona a autoria do apóstolo Paulo à carta aos Romanos. As evidências internas nós nem discutimos, porque se compararmos Romanos com as demais cartas atribuídas ao apóstolo Paulo, veremos que o estilo, o vocabulário e a teologia são muito semelhantes. A título de curiosidade, vale a pena ressaltar que esta carta não foi escrita de próprio punho pelo apóstolo Paulo. Vejamos o que diz Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Paulo sofria de uma doença nos olhos. Possivelmente ele estava acometido por essa doença nessa época. Então ele se valeu da ajuda de um secretário, um amanuense, e Paulo ditava e Tércio transcrevia. Paulo endereça essa carta aos amados de Deus que estão em Roma. Não sabemos ao certo quem fundou a igreja de Roma. Possivelmente, durante o evento relatado lá no livro de Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, que capacitou a igreja e que marcou o início da igreja, tenha a ver com a fundação da igreja de Roma, já que vários judeus ou prosélitos, vindos de todas as partes do mundo conhecido daquela época, inclusive de Roma,
foram convertidos ao evangelho naquele discurso de Pedro. Provavelmente esses judeus ou prosélitos voltaram para Roma e iniciaram a igreja lá. Uma outra tese sobre a origem dessa igreja encontramos no comentário à Carta aos Romanos de Ambrosiaster, pseudônimo de um pai da igreja que nós não sabemos ao certo quem é. Em seu prefácio, Ambrosiaster diz que os romanos haviam se convertido sem terem visto nenhum milagre e sem terem ouvido nenhuma pregação de qualquer apóstolo. Eu, particularmente, prefiro a primeira tese, de que a igreja de Roma foi fundada pelos judeus e prosélitos que foram convertidos durante o discurso de Pedro. Na obra A Vida de Cláudio, que foi escrita por um autor romano em meados do século II, diz que o imperador romano Cláudio expulsou os judeus de Roma no ano 49 d.C. por instigação de um certo Cresto. Será que Cresto não é Cristo? Então, se isso for verdade, aquela famosa perseguição, quando Priscila e Áquila foram expulsos de Roma, decretada pelo imperador Cláudio, se deu exatamente porque havia uma comunidade de judeus cristãos em Roma e o imperador mandou expulsá-los. O que sabemos ao certo é que a igreja de Roma não foi fundada por nenhum apóstolo. Era uma igreja mista, ela era composta de gentios romanos e cristãos judeus. Isso era muito comum no início da igreja, conforme podemos ler em Atos dos Apóstolos. Paulo, quando chegava numa cidade, primeiro pregava numa sinagoga para os judeus, e esses, quando convertidos, começavam a se reunir em suas casas e daí alcançavam os gentios da redondeza. Dito isso, vamos agora falar sobre o objetivo da carta. Paulo não tinha ainda visitado a igreja de Roma. Ele tinha passado um tempo na região do Mar Egeu, mas ele tinha o objetivo de visitar Roma e repartir com os crentes de Roma algum dom. Outra coisa motivava Paulo a visitar os irmãos em Roma. Ele sentia que a região onde ele estava já tinha sido totalmente evangelizada. Então, ele queria ir à Espanha pregar o evangelho, porque lá Cristo ainda não havia sido anunciado. Podemos comprovar ao lermos Romanos, capítulo 15, versículos 23 e 24. E, evidentemente, ele precisaria do apoio espiritual e financeiro de uma igreja que estivesse no caminho. A igreja mais próxima da Espanha e que tinha mais condições de apoiar esse empreendimento missionário era a igreja de Roma. Como Paulo não era conhecido da igreja, era necessário que ele se apresentasse e mostrasse o seu plano e o evangelho que ele pregava. Paulo sabia que ali, na igreja de Roma, havia muitos judeus e corria muitos boatos nas comunidades judaicas acerca de Paulo. As comunidades judaicas, na sua grande maioria, haviam rejeitado o evangelho e haviam rejeitado o apóstolo Paulo, a quem eles chamavam de traidor, porque Paulo foi um fariseu zeloso, que foi instruído aos pés de Gamaliel, foi perseguidor do evangelho e agora era o maior pregador. Os judeus chamavam Paulo de traidor, de mercenário, diziam que ele traía o judaísmo, que ele falava mal da lei, do templo, de Jerusalém. Por isso, Paulo tratava de temas relativos a Israel na sua carta aos Romanos. A divisão da carta aos Romanos é muito clara e simples. Nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo fala da perdição de todos os homens. Da metade do capítulo 3 até o capítulo 5, Paulo fala da justificação pela fé em Jesus Cristo. Nos capítulos 6, 7 e 8, fala sobre o processo de santificação. Nos capítulos 9, 10 e 11, Paulo fala de assuntos relacionados a Israel, qual o papel da lei, da circuncisão. Será que Deus se esqueceu das promessas que fez a Abraão? Será que há esperança para Israel? Nos capítulos 12, 13, 14 e 15, o apóstolo Paulo fala de temas práticos para a igreja.
dons espirituais, união da igreja, relacionamento entre judeus e gentios, comidas sacrificadas aos ídolos, assuntos práticos. No capítulo 16, Paulo saúda vários irmãos conhecidos que estavam morando em Roma e congregando naquela igreja. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro e eu espero vocês até a próxima.